Olá pessoal, eu me chamo Dilma, sou residente voluntária da Residência Pedagógica e hoje teremos uma aula de genética com o assunto de herança ligada ao sexo. Primeiramente, vamos especificar que a determinação do sexo para os seres humanos ela é determinada pelo sistema XY. Isso você já deve ter ouvido falar. Nos seres humanos, as células somáticas possuem 46 cromossomos, sendo 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Como vocês podem ver aí na imagem, os cromossomos XX é para a mulher e XY para o homem. Tanto as mulheres quanto os homens, eles recebem um cromossomo do pai e outro cromossomo da mãe. A mãe, ela só pode contribuir com o cromossomo X, pois ela só tem esse cromossomo X em suas células. Já o pai, não. O pai, ele pode contribuir tanto com o cromossomo X quanto o cromossomo Y. Esses cromossomos, eles são segregados durante a meiose. Por isso, o sexo das gerações posteriores são determinados pelo cromossomo que vem do pai, já que a mãe só pode contribuir com o cromossomo X. Se o pai ele contribuir com o cromossomo X, este fica homogamética com o da mãe e será uma filha do sexo feminino. Se o pai contribuir com o cromossomo Y, este fica heterogamética com o da mãe e terá um filho do sexo masculino. Como vocês podem observar na imagem, o pai, se ele doar o cromossomo X, será uma menina. Se doar o cromossomo Y, será um menino. Como nós falamos, as células diploide dos seres humanos, elas possuem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Sendo que um conjunto é herdado do pai e o outro é herdado da mãe. Aqui, como vocês podem observar na imagem, esses 22 cromossomos, ele tem o mesmo tamanho e a mesma forma. E eles são chamados de cromossomos autossômicos. No entanto, existem também os cromossomos sexuais, que eles não são idênticos na sua totalidade. São esses que estão em destaque aí, que está escrito cromossomos do sexo. No caso, se forem 2x, ele tem a mesma homologia em todo o cromossomo. Agora, se ele for XY, isso não acontece. Então, os cromossomos sexuais, eles se diferem um pouco dos cromossomos autossômicos. Por quê? Porque existem regiões nos cromossomos X que não tem região homóloga no cromossomo Y. A herança ligada ao sexo, ela é considerada quando os genes envolvidos se situam no cromossomo X, em uma porção não homóloga, ou seja, sem correspondência ao cromossomo Y. Como podemos observar na imagem, aqui temos um cromossomo X e um cromossomo Y. No cromossomo X, tem uma região que tem homologia com o cromossomo Y. No entanto, temos também uma região diferente, ou seja, ele não tem uma parte homóloga no cromossomo Y. Da mesma maneira, o Y tem uma região diferente, não homóloga ao cromossomo X. Diante disso, nós podemos dizer que a herança ligada ao sexo é quando os genes que estão envolvidos com essa patologia, ou seja, essa doença, eles se situam no cromossomo X, nessa porção que não é homóloga ao cromossomo Y. Nesse tipo de herança ligada ao sexo, as mulheres podem ser homozigotas ou heterozigotas para esse gene da doença. Já os homens, eles sempre serão hemizigotos. O que significa isso? Independente se o gene é dominante ou é recessivo, ele vai se expressar quando aparecer em uma única vez no cromossomo X. Porque no caso o homem, ele só tem um cromossomo X em suas células. Então, pessoal, vamos falar sobre algumas anomalias ligadas ao sexo. Vamos falar sobre o daltonismo. O que é o daltonismo?
é quando a pessoa ela não distingue cores. Essa anomalia ela é determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, ligado ao cromossomo X. O seu gene recessivo, né, é representado por um Dzinho minúsculo e seu alelo dominante um Dzão maiúsculo. A frequência dessas anomalias ligadas ao sexo ocorre em homens com maior frequência que em mulheres. No caso do daltonismo, ocorre em 5% dos homens e 0,25% em mulheres. Outra anomalia ligada ao sexo é a hemofilia. O que é a hemofilia? Ela é uma anomalia de insuficiência na produção de tromboplastia, que é uma enzima muito importante na coagulação sanguínea. Ela é determinada pelo gene recessivo ligado ao sexo. Ela é representada pelo H minúsculo. Seu alelo dominante é representado pelo um Hzão maiúsculo. Ainda sobre herança ligada ao sexo, vamos falar um pouco sobre o daltonismo. A anomalia visual recessiva em que os indivíduos têm deficiência na distinção de cores vermelhas ou verde. Os homens daltônicos, 8%, têm um alelo XDzinho, pois são hemizigotos, e as mulheres daltônicas, 0,64%, devem ser homozigotas recessivas. Aí está um quadro com o fenótipo e o genótipo. No quadro, podemos observar que mulheres homozigotas para o gene dominante, representado pelo genótipo XDzão, apresenta um fenótipo normal. A mulher que apresenta um genótipo heterozigoto XDzão e XDzinho, ela apresenta uma mulher normal, porém portadora. A mulher que apresenta o genótipo recessivo XDzinho, ela apresenta o daltonismo. Já o homem que apresenta XDzão, Y, ele é um homem normal. E se apresentar XDzinho, ele é daltônico. Como eu já havia dito, outra herança ligada ao sexo é a hemofilia, que é a doença hereditária determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. E essa hemofilia, ela é a dificuldade de coagulação sanguínea. Como podemos ver aí no quadro, o homem que apresenta o genótipo XHY, ele é normal. Se apresentar o genótipo XHY, ele é hemofílico. Se a mulher apresentar o genótipo XHzão, ela é normal. Se ela apresentar o genótipo XHzinho, ela é normal, porém ela é portadora. Se a mulher apresentar o genótipo XHzinho, ela é hemofílica. Agora vamos falar sobre herança restrita ao sexo. No caso de herança restrita ao sexo, o gene ele se situa no cromossomo Y, na porção que não é homóloga ao cromossomo X. Aquela porção do cromossomo Y que não tem a correspondência no cromossomo X. Nesse caso, eles são chamados de genes holândricos. E um exemplo desse gene é o gene SRY, que é um gene muito importante para a diferenciação das gônadas em testículo. E todos os homens eles devem ter esses genes expressos para a formação correta dos testículos. Esse tipo de herança ele está restrito ao sexo masculino. Herança influenciada ao sexo. Existe um tipo de herança influenciada pelo sexo. Neste caso, o gene ele se expressa de acordo com o sexo do indivíduo. Um exemplo dessa herança é a calvície, que ela é determinada pelo gene dominante, Czão, que atua melhor na presença de hormônios masculinos. Nesse tipo de herança, que é influenciada pelo sexo, o gene ele não está no cromossomo sexual, mas ele é influenciado por hormônios que são mais presentes em um sexo que em outro. Aqui está um quadro, né, representado
que é sobre a calvície, onde tem o genótipo e o fenótipo. No quadro, podemos observar que o homem que apresenta o genótipo cesão, ele é calvo. Se apresenta o genótipo cezim, ele é calvo. Se apresenta o genótipo cezim, ele é normal. Já nas mulheres, se apresentar o genótipo cezão, a mulher é calva. Se apresentar o genótipo cezim, ela é uma mulher normal. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado e muito obrigada a todos.